regularização do sindicato, apresentado também a pressão de conta de janeiro a maio. Presidente, quer que eu faça a explanação? Pode. Então nós vamos para a proposta da reforma estatutária. Essa vai ser um pouco mais demorada. Vou pedir bastante paciência de todos vocês e, querendo intervir, é só intervir, porque a gente vai trabalhar aqui pelo menos 1 hora, eu acho, no estatuto. Pelo menos 1 hora. Tá bom? Estão dispostos? Vamos lá então na minuta. É uma proposta, tá? Isso aqui pode ser alterado segundo o entendimento de vocês. Nós revisamos ele para a diretoria. Ficamos acho que umas 10 horas no celular, né? A Vivo me derrubou ela. Olha, ninguém conseguia falar mais porque a operadora disse que já estava conversando demais. Acabava a bateria de celular, foi uma loucura. Mas vamos lá. Nós aproveitamos uma estrutura que a FETEM sugere para o sindicato e adequamos dentro daquilo que a princípio a diretoria passou para a gente. Então vamos lá. Essa é a proposta da reforma estatutária, bastante diferente do anterior. O Sindicato Municipal em Educação de Água Clara, também designado SINTED, fundado em 16 de março de 95. Importante esse dado, eu estava hoje comentando com elas, né? O SINTED ele foi fundado em 95, só que ele ficou sem registro até 98. Em 98 se efetivou o registro lá no cartório, porque no passado se permitia você constituir uma entidade sem diretoria, para reservar a base, reservar a área, vamos dizer assim. Principalmente no meio sindical, eu vi muito isso. O cartório registrava. Hoje não se faz mais isso, o novo Código Civil não permite. Já tem que fundar e eleger uma diretoria. Então, por isso que aconteceu essa situação com vocês. Então, a gente está até conversando hoje, quando é que seria a data, né, de aniversário do SINTED. É uma entidade civil, de direito privado, de natureza autônoma e sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado e tem por finalidade a união e a defesa e representação dos profissionais de educação básica. A base territorial é o município do SINTED, ou seja, a estrutura sindical brasileira já prevê isso. A menor base sindical existente é do município. Por isso que agora há pouco o Paulo comentava com vocês. É o sindicato, depois a federação estadual ou federação nacional e depois a confederação, ou as centrais, né, que é o caso de vocês. Constituído por profissionais de educação básica das redes públicas, estadual e municipal, com sede de jurisdição no município de Água Clara, no estado do Mato Grosso do Sul, e se regerá por esse estatuto, garantindo plena democracia a todos os seus organismos e instâncias, bem como liberdade de expressão e opinião na luta pela autonomia econômica, política e organizacional do trabalhador. Parágrafo único. Compreende-se como profissional da atividade em educação, professor em geral, educadores em geral, pedagogos, coordenadores pedagógicos, diretores adjuntos e nomeados, trabalhadores administrativos em geral, secretário, auxiliar de secretário, agentes de limpeza, zeladores, agente de merenda, inspetores de aluno, vou colocar uma vírgula aqui, faltou uma vírgula, assistente de atividades educacionais, recreativas, artísticas, além de todas as demais funções exercidas por pessoas das redes, nas sedes das escolas municipais e estaduais do município de Água Clara. A intenção disso aqui é deixar bem claro quem é o trabalhador que pertence ao SINTED. A gente conversou bastante sobre isso. Se vocês têm alguma sugestão, a gente já também acrescenta. Dá uma olhada aí nessa questão de... Tem que deixar claro, não pode deixar subentendido. Sim. Todas as demais funções exercidas. Essa daí, acho que esse pedaço aí não dá para deixar, tem que tirar. Não? Não. Ou então, você pode deixar direto já trabalhadores da educação básica, porque nós já temos a categoria profissional dos trabalhadores em educação. Por exemplo, os sindicatos que eu estou fazendo,
todos são, eu estou acompanhando a carta sindical, todos são trabalhadores em educação. E eu não estou definindo essa situação aí. Porque se tiver um cara diferente que trabalha lá e não se encaixa, eles não vão dar. Mas na escola teria diferente. A gente conversou bastante sobre isso, a gente não conseguiu encontrar alguém diferente da escola. Você tem assim, algum exemplo? Porque a gente debateu bastante isso. É que o Paulo tem uma experiência que a gente não tem. Porque hoje já tem a categoria de trabalhadores. Entendeu? A maioria dos sindicatos que eu estou fazendo ou é trabalhador de educação ou é profissional da educação. Todos que estão dentro da escola, do jeito que está aí, alguém pode faltar. E eles sempre chegam a criar novos nomes, né? Aí como... Agora, quando você diz, quando você coloca ali, lá no artigo 2º, os profissionais da educação básica da rede pública, estadual e municipal, está matado. Morreu, não precisa especificar. Os administrativos fazem parte. Faz parte. E como que a gente diz isso para o estatuto? Profissionais de educação básica. Porque os administrativos hoje já são considerados profissionais de educação básica. A informação que a gente tem hoje. Então você acha que esse parágrafo único deveria ser excluído? Não precisa. Tranquilo, gente? Entenderam? Porque a frase em si já diz tudo, né? Trabalhadores em educação. Agora, antigamente era trabalhadores, mas agora é os profissionais da educação básica. Profissionais. São as pessoas que trabalham, todas as Importa pessoas o que cargo. trabalham. Vocês entenderam a colocação do Paulo? Tiramos o parágrafo único, então? É isso? Quem já teve até psicólogo? Vamos tirando o parágrafo único. Oi? Ó, eu vou colocar aqui, ó, em vermelho. Isso. Caso vocês quiserem voltar, a gente volta. Isso. Você que é vermelho que vai tirar, tá? Assim, é uma atenção. Se vocês falarem assim, ó, vamos voltar a esse assunto, a gente volta, que sabe que está marcado. Vamos lá. CITED tem como prerrogativa e deveres congregar os profissionais da educação básica das redes pública, estadual e municipal através de seus afiliados na defesa de seus interesses. Representar e defender perante as autoridades administrativas e ou judiciais os interesses gerais da categoria profissional e os interesses individuais de seus filiados, relativos à atividade profissional, podendo atuar na condição de substituto processual. Encaminhar o plano de lutas e reivindicações a seus filiados nos planos educacional, econômico, social, cultural e político. Estabelecer negociações com a administração pública visando a obtenção de melhores condições socioeconômicas e condições condignas de trabalho para a categoria. Examinar e propor soluções sobre problemas da educação no município e sobre formação e qualidade de desempenho dos profissionais da educação básica, tendo em vista a sua dignidade e valorização profissional. Incentivar o aprimoramento cultural, intelectual e profissional dos profissionais da educação básica. Promover constantemente a sindicalização dos trabalhadores da categoria e estimular a organização nos locais de trabalho. Promover seminários, cursos, encontros e outros eventos para aumentar o nível de organização e conscientização da categoria, implementando a formação política sindical de novas lideranças. Isso aqui é muito importante. Sem novas lideranças, o sindicato não sobrevive. Filiar-se à entidade estadual de caráter federativo que congrega sindicatos congêneres, central sindical, desde que haja aprovação da Assembleia Geral dos Associados, bem como zelar pela unidade de ação. Promover ampla e ativa solidariedade às demais organizações sindicais e populares, representativas dos trabalhadores, fortalecendo o intercâmbio e a integração. Lutar em defesa e para o fortalecimento da escola pública gratuita e de boa qualidade e que realize com interesse municipal, nacional e popular. Deixa eu voltar aqui.
Admissão dos direitos e deveres. O Sintede é constituído por número ilimitado de associados que serão admitidos a juízes da diretoria executiva dentre os profissionais de educação básica e das redes estadual e municipal de Água Clara, desde que tenham como objetivos princípios de defesa dos interesses dos profissionais de educação e o fortalecimento da escola pública gratuita e de qualidade para todos. O profissional da educação básica que desejar associar-se ao Sintede deve formalizar o pedido através de requerimento padrão do Sintede e direcionado ao presidente, instruindo-o com documentos pessoais, se efetivo concurso, eu enquadrado, cópia do último lerite, se convocado, declaração da escola, onde está lotado, contendo a carga horária e o período e cópias do último lerite, cadastro preenchimento com informações sobre dados pessoais e funcionais, autorização para desconto da contribuição sindical, o aposentado na educação formalizará documento próprio para se manter associado e outros documentos que se julgar necessário. São direitos dos associados críticos com suas obrigações sociais. Votar e ser votado para cargos eletivos do Sintede. Participar com direito à voz e voto das Assembleias Gerais. Requerer à direção executiva do Sintede a convocação extraordinária de Assembleia Geral nos termos e limites desse estatuto, conforme definido em capítulo próprio. Participar dos eventos proporcionados pelo Sintede. Utilizar suas dependências do Sintede para atividades compreendidas nesse estatuto. Postular junto ao Sintede a defesa de seus direitos perante qualquer esfera pública ou privada. Usufruir bem como seus dependentes de todas as vantagens de serviços oferecidos pelo Sintede. Sugerir à diretoria do Sintede a realização de estudos de interesse dos profissionais da educação básica. Receber apoio do Sintede para a promoção de seminários, encontros ou atividades de natureza coletiva no âmbito municipal. Exigir o cumprimento dos objetivos e determinações desse estatuto e o respeito por parte da diretoria dos congressos, assembleias e demais instâncias deliberativas do Sintede. Solicitar esclarecimento e informações aos órgãos administrativos do Sintede. Parágrafo único. Os direitos associados são pessoais e intransferíveis. Artigo 7. Perderá a qualidade e direitos de sindicalizado aquele que, por qualquer motivo, deixar de pertencer à categoria representada pelo Sintede. Parágrafo único. Os associados que se aposentarem deverão procurar a Secretaria do Sintede para atualizar seus dados funcionais e autorizar o desconto da contribuição sindical. São deveres dos associados. Autorizar o desconto da mensalidade social no seu lerite para crédito automático do Sintede no ato da sua sindicalização. Pagar pontualmente a mensalidade social fixada pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral está fixada. Hoje está em 2%. Se algum dia a Assembleia Geral entender que tem que ser 4% ou tem que ser 1%, né? A Assembleia Geral decide. Pagar pontualmente a mensalidade social fixada pela Assembleia, comparecer às reuniões e Assembleias Gerais convocadas pelo Sintede. Cumprir as disposições estatutárias. Isso aqui é interessante porque quem não cumprir tem as penalidades, pode ser excluído, né? Porque não cumpriu as atribuições estatutárias. Quais são elas? Vocês já conheceram algumas hoje, né? Conselho Fiscal analisar contas, prestar conta, isso são obrigações estatutárias. Não cumpriu? Tem penalidade. Respeitar, acatar e encaminhar fielmente as deliberações das Assembleias Gerais e Congressos, zelar pelo patrimônio e serviço do Sintede, prestigiar o Sintede em todos os meios, o seu alcance e propagar o espírito associativo entre os integrantes da categoria. Comunicar à diretoria executiva de eventual alteração de dados cadastrais. Isso é importante para poder o contato ser mantido. Os associados da entidade não respondem solidariamente ou subsidiariamente pelas obrigações e encargos sociais do Sintede. Das penalidades de exclusão. Aqui estamos falando do associado ainda. São penalidades, advertência e exclusão. As penalidades tipificadas no artigo anterior serão aplicadas pelo presidente em cumprimento da deliberação da Assembleia Geral, convocada para esse fim, facultada ampla defesa ao destinatário da pena. A penalidade de advertência será decidida pela diretoria executiva, aplicada pelo presidente do Sintede. A penalidade de exclusão será decidida pela diretoria executiva,
caberá ao presidente notificar o associado excluído. Da decisão caberá recurso à Assembleia Geral a partir da comunicação desta ao associado. São passíveis de advertência ao associado deixar de comparecer injustamente às convocações que lhe sejam feitas. Por exemplo, é feita a convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Quem não veio hoje, com base no novo estatuto, está sujeito a receber um puxão de orelha. Não sei de quem, né, presidente? Mas está sujeito. E aí também serve, né, para a própria diretoria, Conselho Fiscal. Então assim, o Conselho Fiscal foi convocado para uma reunião, não compareceu. Cabe aqui, né, as penalidades aqui impostas. Desacatar a Assembleia Geral ou membro da diretoria executiva, desacatar as decisões da Assembleia Geral ou da diretoria executiva, não cumprir as normas presentes no Estatuto. Constituir faltas determinadas de exclusão. Atrasar por mais de 3 meses o pagamento das mensalidades e que o associado tenha sido advertido por escrito sobre o débito. Infringir de forma reincidente as disposições desse Estatuto. Não prestar conta por 16 anos é infringir mais do que reincidentemente as normas de qualquer estatuto, de qualquer direito, inclusive do Código Civil, inclusive do Código Penal. Isso não é brincadeira, gente. Vocês que serão presidentes no futuro, fiquem atentos. Violar os princípios da ética profissional da categoria. Não cumprir deliberadamente as decisões da Assembleia, campanha desenvolvida pelo Sintete. Dilapidar o patrimônio do Sintete. Dar destinação diversa aos interesses da entidade. Destinação diversa é aquilo que vocês não têm acesso, não têm informação. Não tem prestação de conta? Eu posso entender que a destinação foi diversa, até que me prove o contrário. Certo? O regresso associado excluído poderá ocorrer desde que o mesmo proponha à direção executiva e manifeste favoravelmente à Assembleia Geral. A Assembleia Geral vai ter que decidir se aquele membro excluído com uma falta grave, se ele retorna ao quadro ou não. Não vai ser o presidente que vai decidir não, viu? Essa decisão é da Assembleia Geral. No caso tipificado no artigo 13, da linha A, fica como condição de regresso o pagamento das mensalidades atrasadas que levaram à exclusão e as seguintes até o seu regresso, as quais poderão ser parceladas a critério da diretoria executiva do SUTET. Da administração. Agora vamos falar da estrutura organizacional e administrativa do sindicato. O SINTED será administrado pelas seguintes instâncias. A Assembleia Geral, que é o que está acontecendo aqui hoje, vocês decidem, vocês dão o norte para o futuro da entidade, que a diretoria executiva vai executar. O Conselho Fiscal vai fiscalizar. Essa é a regra. A Assembleia Geral delibera, a diretoria executiva executa, o Conselho Fiscal fiscaliza a diretoria executiva, que depois vem aqui e presta conta para a Assembleia Geral de novo. O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da diretoria executiva, não se confundindo com esta. Importante o Conselho Fiscal saber disso. O Conselho Fiscal não decide junto com a diretoria, não participa de reunião de diretoria, a não ser que seja convidado para isso. Ele é órgão fiscalizador da diretoria. Embora ele seja eleito na mesma chapa, mas ele é órgão fiscalizador. O Conselho será composto de 3 membros. Desculpa, volta aqui. Conselho de representante sindical. Eu saltei aqui. É o Conselho Fiscal e o Conselho de representante sindical. Será composto de 3 membros e será nomeado e destituído pela diretoria. Então, dentre os senhores e senhoras, a diretoria vai se reunir e vai dizer assim: Pedro, a Mariazinha, a Joaninha vai ser membro do Conselho de representante sindical. E aí, eles vão auxiliar a diretoria no trabalho sindical que tiver que fazer, representação, de repente na FETENES, na Secretaria de Educação, em algum colegiado, em alguma assembleia, aí é a decisão da diretoria. E decisões das atuações do sindicato. O que o sindicato vai fazer? O conselho vai ajudar a decidir. A Assembleia Geral, que é o órgão máximo soberano do SINTET, compor-se-á por todos os sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.
A Assembleia Geral poderá ser ordinária, quando convocada para definir, deliberar a respeito de previsão orçamentária, pressão de contas do exercício social e quando das eleições gerais. Extraordinária, para eleições parciais, para aquisição ou venda ou destinação de imobilizado ou mobilizado, para os demais casos não previstos neste estatuto. Eleições parciais, por que vocês podem me questionar? Vamos pensar assim, tem uma diretoria, vou citar um exemplo aqui, tá? Assim, bem aleatório. O vice-presidente resolve renunciar. É importante ter um vice-presidente na entidade? É, porque na ausência do presidente é ele que assume. Então eu preciso fazer uma eleição parcial só para o vice-presidente. Então vocês que vão assumir cargos, têm isso em mente. Assumir um cargo não é só assumir o cargo, o bônus. É também o encargo e os ônus. Porque se o vice renuncia, precisa chamar a Assembleia Geral, gastar com edital, gastar com cartório, gastar com profissional para elaborar a ata, para redigir os documentos. É um trabalho que é um custo que poderia não ter, se quando eu assumo aquela obrigação, eu realmente assumo. Né? Eu conversava com a Suzimeira há alguns dias, eu falava assim, eu tenho a felicidade de ter fundado o sindicato da minha categoria, né, dos empresários contábeis no Estado. Mas foi uma pauleira, porque o pessoal não queria, porque achava que era só pagar, e que alguém ia usufruir do dinheiro de forma desavisada. Graças a Deus eles perceberam o contrário, e isso fez com que o sindicato hoje é um dos maiores do Estado. Mas, quando eu chamei os colegas para fazer parte da minha diretoria, eu fui muito claro com eles. Falei, ó, eu não vou ser para-choque sozinho. Eu vou estar lá na condição de presidente, eu estou presidente, eu não sou dono do sindicato, vocês têm que me ajudar. Quando eu pedi para o secretário comparecer para redigir uma ata, comparecer lá para falar com o secretário de Educação porque eu estou doente ou porque eu tenho um outro compromisso que não posso ir, eu quero que o meu vice vai, que o secretário vai. Né? A gente falava dessa reunião com o André Putinelli nos primeiros mandatos dele, ninguém queria ir, porque o André era bravo, né? Gritava com todo mundo. Primeira vez que ele gritou comigo, eu levantei e falei, tchau, não tem que conversar com o senhor não. Levantei, estou indo embora. O que aconteceu, Jacomé? Senhor, eu vim aqui com todo respeito me propor, e o senhor, desculpa, mas o senhor está nos ofendendo. Então a gente não tem mais o que conversar. Não, senta aí, vamos conversar. Né? O respeito tem que ser mútuo. Resultado, o sindicato está bem hoje e a diretoria toda minha já sabia. É para ir, é para ir. E todos iam, graças a Deus, todos cumpriram a obrigação deles. O tesoureiro foi excepcional, o secretário foi 10, meu diretor de eventos foi fantástico, era um evento a cada 15 dias. Tinha eventos a 15 dias, a gente inventava evento de aprimoramento, de aconselhamento, de inteligência emocional, olha, vocês imaginarem, a gente fazia. Isso com um custinho de R$10 para a palestra. Vem um profissional lá de Campo Grande, lá de São Paulo, de Curitiba, fazer uma palestra, você paga R$10 para ouvir um cara que vai te trazer informação que você não tem. E a gente sempre está ávido de informação, né? De conhecimento. Resultado, minha diretoria foi top 10. Tanto é que nós pegamos um sindicato com 12 associados, quando nós entregamos, nós tínhamos quase 600. Uma arrecadação de R$1.200 para 300 mil. É possível, por isso quando o Paulo falou aqui que é possível, mas ó, tem que arregaçar as mangas, trabalhar, confiar e exigir isso aqui, ó. Eu quero a pressão de contas. Ah, não veio, Ministério Público, denuncia. Ah, mas a Suzimeira é minha amiga. Bom, ela continua sendo minha amiga, mas eu vou denunciar. Chama a Assembleia Geral, destitui a Suzimeira. A Suzimeira não prestou conta, destitui. A Assembleia Geral é para isso, elege, mas também destitui. Eu estava dizendo hoje lá para o Conselho Fiscal, o direito é como você enfiar a mão na água. Se você enfiar a mão na água aberta, vai escorrer a água pelos dedos, você não vai ter nada na mão. Se você levar a mão e manter ela fechadinha, vai juntar um pouquinho de água, o teu direito está aqui. Se você abrir os dedos, foi tudo embora de novo. O que vocês estão fazendo?
Desculpa, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês. Estou aqui falando essas coisas. Mas estou falando pelo meu sentimento de estar no lugar da Suzy Meire por alguns tempos. Eu sei o que é a dor do líder. Eu sei. E vocês saberão, se Deus quiser. Vamos lá. Artigo 19. A Assembleia Geral Ordinária será convocada oficialmente pelo presidente com no mínimo 15 dias de antecedência de sua realização, através de digital convocação, constando data, local, horário e ordem do dia, que é o que vocês viram hoje aqui no início. Digital, local, data e ordem do dia. Anualmente, para discutir e julgar as prestações de contas e o balanço contábil aprovado pelo Conselho Fiscal, para apreciar a relatória anual da diretoria executiva e para aprovação da proposta de orçamento de receita e despesas para o ano em curso, ou, seguinte, e trienalmente para eleições gerais. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre necessário por convocação do presidente, solicitação de no mínimo 10% dos associados aptos, quer dizer, vocês são em 136 aqui, se eu não me engano, 138, me parece. 10% seriam quantos? Alguém sabe fazer Quase 14. 13, 14 pessoas. Suzy Meire não prestou conta. Vocês se reúnem em 14, fazem um documento, notifica ela que vocês querem a Assembleia Geral. Ah, ela não vai instalar a Assembleia Geral, vocês instalam. E destitui a Suzy Meire porque ele prestou conta. É assim que a gente exerce o direito e exerce cidadania. Olha, somos ou não somos cidadãos? Vocês são professores. Vocês, mais do que ninguém, precisam ter conhecimento disso até para orientar os seus futuros médicos, advogados, engenheiros, políticos, né? Prefeitos, vereadores. Quem garante que na sala de vocês lá não tem um vereador, um político, não tem um presidente? Né? A gente não sabe. Então vocês precisam ter esse conhecimento. Vamos lá. Será convocado com antecedência mínima de 15 dias, através digital, com indicação, data, hora, local e ordem do dia. Somente serão discutidos e deliberados assuntos referidos na convocação e, excepcionalmente, outros assuntos, se aprovados pela própria Assembleia Geral. Hoje nós trouxemos 3 assuntos. Vamos pensar que nós quiséssemos agora incluir um 4º assunto, que não está na ordem do dia. Se a Assembleia Geral não aprovar, não vai ser discutido. É isso que está dizendo aqui. Vocês entenderam? Porque você tem que ter uma ordem dos trabalhos. Porque senão daqui a pouco aparecem 200 propostas e aí a Assembleia Geral não acaba nunca. Então, uma ordem. E aí, se a Assembleia Geral autorizar incluir alguma coisa no edital, a Assembleia Geral é soberana, ela pode aprovar. Oi. Só uma questão aí, sobre os 15 dias para a publicação, convocação. Eu não sei, mas eu acho que vocês acham que é muito. Porque aqui, por ser uma cidade pequena, acho que 6, 5, 7 dias no máximo seria o suficiente que você, não sei, a nossa Uma semana, né? semana. 7 dias. Precisa ser 15. Porque A gente até esquece. se Se você alguém falasse hoje, eu não teria já. Esse prazo é importante vocês terem algumas coisas em mente. Pode ser 7? Pode. Pode ser 5? Pode. Eu não sou contra nenhum número aqui. Mas é só assim, o que eu poderia dizer para vocês. 15 dias dá tempo de você organizar a tua vida pessoal. Se eu vou viajar, se eu vou para o médico, se eu tenho um filho para ir no médico, né? Eu me organizo para poder estar presente. Não é que eu não me organizo porque eu esqueci, né? Eu me organizo para poder estar presente. Se eu marco com 5 dias, eu corro o risco de muitos não poderem estar por motivos particulares 1000. A gente não sabe. Mas é só uma sugestão, tá, gente? Se vocês quiserem colocar 5 dias, tranquilo. Eu não sou contra nenhum número aqui. Não importa também, porque depois você colocou lá no grupo e avisou que seria hoje. Com um dia, né? Um dia. E o pessoal não vê. Então, assim, 6 dias que colocou. Não. Sim, você falou hoje, ela Hoje de novo, hoje é só o Mais de 15 dias e foi repetido. isso é muito relativo, tá? Esse número é muito O povo relativo. está meio desacreditado. Mas é a critério de vocês. Coloque em votação, presidente. Se é.
vocês. Pode continuar. Pessoal, O grupo. Não, mas é bom estar repostando, né? Toda vez que for marcar. Deixa os 15 grupos. Vamos lá então. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital fixado na sede subtenta nas escolas da rede municipal e estadual por meios eletrônicos ou outros meios convenientes. Qualquer Assembleia Geral estará-se-á em primeira convocação com maioria simples dos filiados e em segunda convocação com qualquer número, inclusive para solução do Sintete, reforma do Estatuto, eleições gerais, parciais e perda de mandato, para alienação de imóveis. As deliberações de Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria simples dos votos dos sindicalizados presentes. Compete à Assembleia Geral avaliar e deliberar sobre os planos de operacionalização das políticas e das campanhas aprovadas pelo Congresso da categoria e elaborados pela direção do Sintete. Aprovar a realização de seminários, simpósios e encontros municipais no interesse específico da educação e dos profissionais. Elaborar e fazer cumprir o regimento interno e demais normas necessárias à funcionalidade do Sintete. O regimento interno aqui ele pode ser criado, né? Deve ser criado no futuro. Mas aí a diretoria que vai deliberar isso. Traz para a Assembleia Geral, aprova e faz uso. Apreciar e deliberar sobre o orçamento e prestação de contas do Sintete, que deverão ser apresentados nos termos da legislação contábil vigente. Eleger delegados para atividades representativas em instâncias superiores da organização sindical. Conferir menção honrosa àqueles que tenham prestado relevante serviço à classe e ao Sintete. Deliberar sobre compra e venda de imóveis e veículos para o Sintete. Decidir sobre a contratação de dívidas superiores à receita anterior. Decidir sobre exclusão de associado. Eleger a diretoria executiva e o conselho fiscal e o conselho de representantes sindicais. Destituir administradores ou conselheiros do Sintete. Apreciar, aqui administradores, estão falando de funcionários, tá? Não é de cargos eletivos. Apreciar recursos com decisão da diretoria. Apreciar, deliberar sobre reformas estatutárias. Decidir sobre dissolução do Sintete. Avaliar e decidir sobre as decisões da diretoria executiva sobre os cargos omissos nesse estatuto.